Olá, amados, a paz, Deus abençoe, eu sou a Débora Rodrigues, esse é o canal Juntos Somos Mais e eu estou aqui hoje para falar para você sobre um assunto muito importante, né? Algo assim que realmente nós precisamos colocar em prática, realmente nós precisamos aprender para que nós não façamos algo que está fora da palavra de Deus e venhamos justificar com a palavra de Deus, tá bom? Então, sobre o que nós vamos falar hoje, Débora? Sobre o amor que constrange, esse amor ágape, o amor que o Senhor nos pede que nós devemos ter por todos e em todas as circunstâncias, em situações. O que é este amor que constrange? O que é este amor ágape? É um amor que vai além das nossas condições humanas, é um amor que vai além do sentimento. É um amor que eu preciso ter para com todos, não somente para com meu cônjuge, mas para com todas as pessoas. Então, quando nós falamos de aplicar princípios de amor que constrange ou amor ágape, nós precisamos entender primeiro o que é esse amor. O que quer dizer este amor? Muitas vezes, erroneamente, as pessoas têm utilizado, esta questão do amor ágape, o amor em todas as situações, em todas as circunstâncias, de forma errada, de forma errônea. Porque nós começamos a confundir, pensando que o amor que constrange, o amor que é este amor ágape, é um amor que aceita tudo, que permite tudo, é um amor onde eu preciso estar todo o tempo, ali servindo aquela outra pessoa, e não é assim. Então, o que acontece? Nós primeiro precisamos entender e aprender o que é este amor e o que não é amor, porque muitas vezes nós temos sentimentos, dependências emocionais ou a distorção deste amor. Então nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre o que é este amor. Então eu quero que você fique comigo até o final. Às vezes você está praticando da forma errada, às vezes você ainda não está praticando e você vai aprender. Então fica até o final, compartilha esse vídeo com todas as pessoas, para que elas também possam aprender mais um pouquinho sobre o amor. Para que a gente possa começar, também quero que você deixe o like e se você deixa aqui para mim nos comentários se você tem feito da forma correta este amor, tá bom? Você tem aplicado da forma correta ou não? Ou se você ainda precisa aprender. Meus amados, primeiramente nós precisamos entender que o que é o amor? Deus é amor, a palavra nos diz e nos ensina que Deus ele é amor. E ele sendo amor, então tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos fazer realmente com amor. Nós somos cristãos, nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos demonstrar este amor em todas as situações. Nós precisamos aplicar este amor em qualquer situação, independente de ser com o cônjuge ou não. Então, se eu quero viver a bênção do Senhor, eu preciso aplicar este princípio do amor que constrange. Mas o que acontece é que muitas vezes utilizamos deste princípio para justificar a nossa dependência emocional por pessoas, Então, muitas vezes tem dito que para nós, tem gente que chega para mim e fala: Débora, mas eu ouvi dizer, eu aprendi, ou eu penso que é assim, então eu tenho que estar sempre à disposição da minha esposa, ou sempre à disposição do meu esposo, eu tenho que cuidar, eu tenho que cercar, independente do que ela esteja fazendo lá no mundo, eu preciso estar ali à disposição. E eu quero dizer para você que isso não é amor ágape, isso é mais uma dependência que você tem de se sentir lembrado, de se sentir ali, que aquela pessoa note que você está à disposição por um medo humano que você tem às vezes do outro te esquecer, ou para que ele possa de alguma forma estar dependendo de você, Então, o primeiro passo, essa posição que você tem não é de uma pessoa que ama, mas sim de uma pessoa que é dependente. E o outro muitas vezes acaba se valendo dessa dependência que você tem, usando você realmente, estando te procurando somente para a conveniência dela. E isso também não faz com que aquela pessoa volte por amor, ou volte te amar, ou tenha aquilo que é necessário para que aconteça uma restauração. Porque muitas vezes aquela pessoa, ela vai te procurar por conveniência, porque é cômodo para ela. E quando eu falo: não, mas a minha esposa ou meu esposo precisa saber que eu estou à disposição, e eu estou ali à disposição, e ele vai falar assim: não, eu vou voltar porque ninguém nunca no mundo vai fazer por mim o que a Débora faz, ninguém nunca no mundo vai aceitar o que a Débora aceita, ninguém nunca no mundo vai estar disposto a me amar como a Débora ama. Mas isso não é amor, Por quê? Porque o amor, ele lança fora, primeiramente, o amor lança fora todo o medo. Então, o medo que você tem às vezes do outro é te esquecer, ou de arrumar alguém: se eu não faço isso, o outro vai fazer por ela. Tá, mas isso não é amor. Então, primeira coisa, você tem que lançar fora todo o medo. Segunda coisa, quem convence a outra pessoa não sou eu. Não é claro que nós temos que ter cuidado, temos que ter zelo, mas não necessariamente
necessariamente é o que eu faço que vai convencer aquela outra pessoa, porque quem convence é o Espírito Santo. Quem tem que se encarregar de mostrar para aquela outra pessoa o valor da família, quem eu sou, como eu sou, é o próprio Espírito Santo, porque a palavra deixa claro para mim que quem convence é o Espírito Santo. Então, quando eu cerco o meu cônjuge, né, com esses cuidados, vamos dizer assim, a fim de que ela perceba, ou que ele perceba que eu estou ali, que eu cuido, que eu sou o sacerdote da casa, que eu sou essa esposa que sirvo o meu esposo a todo tempo, eu estou querendo dizer assim, que não precisa do Espírito Santo. Eu mesmo, com as minhas forças humanas, com meus próprios braços, tenho capacidade de convencê-lo. E isso não é verdade, isso é mentira. E para que a gente possa entender mais ainda sobre o amor que constrange, o amor ágape, eu quero contar para vocês a história do filho pródigo. Gente, é princípio, você deve sim amar a sua esposa, você deve cuidar da sua esposa, você tem que ser o provedor da sua esposa. Claro que isso tudo você é o sacerdote, e muito mais do que fisicamente, do que materialmente falando, isso espiritualmente também. Então, quando você está na posição de lutar, de batalha pela sua esposa, por exemplo, você que é homem ou você que é mulher pelo seu esposo, você está cercando ela, cuidando dela espiritualmente, exercendo a autoridade que o Senhor te deu. Diferente de uma pessoa, por exemplo, que acha que a esposa está lá com a amante, a esposa trabalha, ganha o salário dela, sai, gasta tudo com festas, com drogas, sei lá, com tanta coisa, e não tem dinheiro, por exemplo, para pagar o aluguel. E aí entra em contato com você, e você, para exercer este amor, você vai lá e paga o aluguel dela. Você vai lá e compra as compras de casa que ela está precisando. E você acha que você está amando aquela pessoa, que você está exercendo o seu papel que Deus te deu de ser, né, o sacerdote do seu lar. Eu quero dizer para você que essa visão é errada. Estão distorcendo a visão. Sabe por quê? Porque nós vamos ver isso nessa história do filho pródigo. O papel daquele pai era sim de cuidar do seu filho, porque nós como pais temos a missão de cuidar dos nossos filhos. Mas quando o filho pródigo, ele chega até o pai e pede a herança: pai, eu quero a minha herança, eu quero ir embora, eu não quero mais estar aqui. O pai simplesmente dá a parte que cabe, dá para ele, para aquele filho a parte que cabe a ele e fala: pode ir, não fique no caminho dele. Até aí tudo bem, então você já deixou a sua esposa ir, você já deixou o seu esposo ir, você às vezes falou assim: não, olha, assumiu um acordo, olha, eu vou te ajudar com tanto por mês, que é aquilo que é justo, né? Às vezes ela não trabalha e você fala: não, vou arcar com tal e tal despesa porque isso é o justo. Então você dá a parte que cabe a ela. E aí, foi embora. Né? Então você vai fazer o quê? Você vai ficar na sua posição como pai. O pai continua na posição dele lá, acreditando que Deus estava cuidando, que Deus estava trabalhando. Provavelmente ele orava, ele intercedia pela vida do seu filho. Mas a Bíblia não nos relata que em nenhum momento o pai decidiu pegar o cavalinho dele e ir atrás daquele filho pródigo, para poder ver e observar: será que ele vai precisar de alguma coisa? Será que o dinheiro dele vai acabar? Ele tá gastando com aquele tanto de mulher? Não, peraí, ele vai precisar agora para poder comer. Como foi o caso? Ele gastou tudo dissolutamente, com prostitutas, com bebidas, com festas, e aí faltou para aquilo que era necessário, que era a comida, um item básico de sobrevivência. Mas a Bíblia não nos relata que o pai estava ali cercando ele para dizer: olha, agora que você acabou com tudo e você está precisando, então peraí, tá aqui ó, a comidinha que você precisa. Ou então às vezes o pai não foi, mas mandou seus servos, ele tinha muitos servos: servos, vão atrás do meu filho, porque na hora que ele precisar, você está ali, porque este é o meu papel como pai, que preciso cuidar do meu filho, que preciso proteger. Não, a Bíblia não nos relata isso. A Bíblia nos relata que o pai permaneceu na posição dele. Qual que era a posição? De orar, de interceder. E aí quando o filho volta, vem uma questão lá naquela terra, o filho cai, se o Espírito Santo foi que convenceu, ele passou por todas as situações, o Espírito Santo o convence e ele volta, aí se o pai estava lá, fez festa, colocou sandálias nos pés, anel no dedo, vestes novas, não questionou, não perguntou, não jogou nada na cara: ah, mas você gastou o dinheiro todo e agora você volta. Não, nada disso. Aí sim, o pai exerce aquele amor, demonstrando para aquele filho aquele amor ágape, aquele amor que constrange. Ele abraça, põe sandália nos pés, anel no dedo e ama, e aquela vida velha ficou para trás. Isso é o amor que constrange. Da mesma forma, então você não tem que estar a todo tempo tentando cercar a sua esposa com essa desculpa de que você tem que amar ela com amor ágape, ou o seu marido não. Você tem que estar na sua posição de oração para, quando o Espírito Santo convencer, né, eles vão arcar com as consequências das escolhas deles, com os erros deles. E aí quando o Espírito Santo convencer, você está na sua posição de amar, de cuidar, de não querer saber o que viveu lá atrás, de não jogar na cara, de não cobrar: ah, mas a gente tinha casa, carro, você acabou com
tudo. Não, vem aqui, eu te acolho, eu te recebo, eu te amo, porque aí você vê que caiu no arrependimento, que entrou ali a ação do Espírito Santo fazendo com que aquela pessoa se arrependesse e ela retornasse para o seu lar. Então, nós precisamos entender que o amor que constrange é este amor. Não é um amor que é conivente com o pecado. Não é um amor que propicia, que financia até mesmo os desvarios, os pecados da outra pessoa. Claro que não. Nós não podemos ser coniventes. A palavra lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 12, diz: porque o Senhor corrige quem Ele ama. O Senhor corrige quem Ele ama. Então, se o Senhor corrige quem Ele ama, quem somos nós para intervir no meio de uma situação e tentar acabar com a correção do Senhor? Porque se a pessoa está gastando com coisas erradas, logo vai faltar para aquilo que é necessário, seja para comida, seja para o aluguel, seja para alguma coisa para o filho, e você não tem que ser aquela pessoa que vai lá e se coloca no meio da situação tentando ser o salvador da pátria. Não, de forma alguma. É claro, é diferente de uma pessoa, por exemplo, da sua esposa, que trabalha, às vezes ela ganha bem menos do que você, e aí é justo que você ajude ela. Não, olha, você ganha menos, eu ganho mais, então eu vou arcar com mais essa despesa para você, porque você vê que realmente ela não tem como se manter somente com o salário dela, né? Então isso é amar. Isso é o amor. Então eu vou te ajudar, mas você está vendo que o dinheiro dela não está sendo investido no pecado. O dinheiro dela não está sendo investido aí em algo que está levando ela para fora da presença do Senhor. Nós precisamos tomar muito cuidado com a distorção dos valores. Até mesmo porque nós precisamos entender que o amor não é da forma que nós foi ensinado pela Disney, pelas novelas, esse amor romântico, esse amor apaixonado. Não. É um amor que decide, mas que corrige, que disciplina. Em Hebreus 12, no versículo 6, diz também, pois o Senhor disciplina quem Ele ama. Então nós também, quando nós amamos, nós precisamos ter também a disciplina para com o outro, né? Como um filho, por exemplo, você que é pai, você que é mãe, se o seu filho chega para você e diz: mãe, eu estou usando drogas, então a partir de agora eu vou usar drogas dentro de casa e a senhora vai me dar o dinheiro para eu usar, para evitar de eu roubar, porque eu amo meu filho, então ok, estou de acordo. Então a partir de hoje, todos os dias eu te dou R$ 50, meu filho, para que você não tenha que roubar, para que você não se exponha ao perigo, para que você não vá para a boca de fumo. Isso não é amor. Isso não é amor, isso é qualquer coisa menos amor. Isso é querer financiar o pecado do outro com a desculpa de que eu estou amando. É da mesma forma que estão dizendo hoje para vocês, dizendo que o amor que constrange é um amor que é conivente com o pecado do outro. Não, eu não posso ser conivente com o pecado do outro. Eu tenho sim que cuidar, eu tenho que amar, principalmente através da oração. Mas eu não posso ser conivente com o pecado do outro. Eu não posso financiar o pecado do outro. Um marido que decide, por exemplo, ir embora, fora de casa, está morando com a amante. Ele deixa claro, ele está morando já com aquela mulher, mas de vez em quando ele vem na sua casa para ter sexo com você, você precisa entender que este homem, você não tem que ceder as relações sexuais com ele. Por quê? Porque ele quer simplesmente te usar, ele quer simplesmente descarregar um desejo sexual que ele tem por você. Por quê? Porque a maioria dos homens são assim, eles largam, mas não querem perder o território, faz parte da natureza humana, eles não querem perder o controle. Então, por mais que às vezes ele está lá com a amante, ele não quer perder o controle que ele tem sobre você. E ele pensa que ele passando ali de vez em quando, tendo relações sexuais com você, ele te mantém presa a ele. É claro que eu falo assim, a regra é que não tenha, gente. Ah, não, mas o seu corpo pertence ao marido, o marido pertence a você. Sim, eu não estou dizendo para você que isso seja um pecado. Sexualmente falando, não é pecado, porque o marido é seu. Porém, você sabe que isso vai fazer com que você se sinta usada, você se sinta cada vez mais colocado em segundo plano, você se torna amante do seu próprio marido. Você se contenta com pequenas porções de prazeres momentâneos, satisfações humanas, pensando que vai prender este marido a você. E não vai. Não vai, porque se fosse assim, ele, pelo sexo, ele não teria ido embora e arrumado amante. Não vai, até mesmo porque você vai fazer com que ele entre numa comodidade. Ah, se eu tenho a amante lá e eu posso ter ela aqui agora, então tá muito bom pra mim. Tá muito bom pra mim, tá muito cômodo. Eu posso ter duas mulheres, olha que bacana. Por quê? Porque a minha esposa está aqui à minha disposição a hora que eu quiser. E nós não podemos fazer assim, nós não podemos deixar o outro se acomodar com o pecado. A palavra do Senhor é clara: venha conforme você está, o pecador, mas mude de vida, não permaneça. A partir do momento que a palavra de Deus, ela surte um efeito em você, e você tem este confrontamento com a palavra, com o próprio Jesus, você precisa sair daquela situação de pecado. Este é o amor que constrange. É você ser capaz de dizer: olha, você é meu esposo, eu até quero você de volta, eu
desejo que a nossa família seja restaurada, porém eu não vou ser sua amante. Eu não vou me submeter a realizar os seus desejos sexuais somente por necessidade física, né? Ou desejos sexuais, porque eu não sou sua amante. Eu tenho o meu valor. Se dê o valor. Mostra o seu... mas aí ele vai embora e vai ficar só com a amante. Tá. Mas aí ele vai ter a oportunidade de ver o que ele está colocando a perder. E ele vai ter a oportunidade de ser confrontado com o pecado dele e deixar Deus trabalhar para convencer ele a voltar. Eu conheço histórias de pessoas que têm 5, 10, 11 anos vivendo um relacionamento duplo. Por quê? Porque a esposa se permitiu ser amante deste homem. É claro, eu sempre falo para vocês, toda regra tem uma exceção. A não ser que o Espírito Santo fale claramente com você, olha, eu vou usar o sexo, né, para que possa reaproximar vocês. E aí o Espírito Santo fala claramente com você, porque você tem essa intimidade com o Espírito Santo, você já está totalmente entregue, então você vai obedecer ao Espírito Santo. Mas caso contrário, a regra geral é não ceda, não se submeta a ser amante do seu marido. Não se submeta a isso, minha amada. Né? Se valorize. Você é filha amada, você não é amante, você não é qualquer coisa não. Você tem o seu valor. Então o amor que constrange é este amor que eu sou capaz de dizer a verdade para o outro, de renunciar, de negar a mim mesmo por amor do outro. Porque senão fica muito cômodo, muito conveniente manter o outro no pecado. E a palavra do Senhor ela é clara, né? O próprio Deus nos disciplina, o próprio Deus nos pede uma mudança de vida, uma conversão. Então, se eu estou facilitando a vida do meu cônjuge lá no pecado, né? Então eu estou sendo conivente com o pecado dele também. Eu estou sendo conivente. O amor que constrange no sentido literal, né? De você servir, de você estar à disposição, de você se colocar ali, é mais aplicável, vamos dizer assim, já é diferente para quem está com o cônjuge dentro de casa. Não, vocês estão casados, ele está dentro de casa e o seu marido tem um amante, ou a sua esposa tem um amante, né? Então, aí sim você precisa realmente aplicar esse amor que constrange de uma forma diferente. É fazer a melhor comida, é fazer o melhor café da manhã, é cuidar da melhor forma das roupas dele, da casa, dos filhos, né? Se o seu esposo quer sexo, você vai ter sim, você vai ter a melhor relação sexual com ele, porque ele é seu esposo, ele está dentro de casa, você não vai questionar, você não vai cobrar nada, você vai falar com quem? Com o papai. Papai é que pode resolver, papai é quem convence. Então aí sim você vai aplicar este amor nessa forma literal de realmente se submeter a essas coisas. Por quê? Porque ele está dentro de casa, ele é seu esposo, e ali ele vai sentir tamanha presença do Senhor, e ele vai falar, não, peraí, aquilo que a amante está me oferecendo lá fora não se compara com aquilo que eu tenho dentro da minha casa. Uma esposa que me ama, uma esposa virtuosa, um amor que sacia os meus desejos, que eu não tenho necessidade de buscar porque eu já encontro tudo aqui. Então, aí sim você aplica. Mas se o seu cônjuge está fora de casa, se o seu cônjuge não está dentro de casa, né? Então você precisa ter o discernimento para entender como que vai ser aplicado este amor, né? Não vá atrás, não ligue, não se humilhe, né? Não se sujeite a ser aquilo que você não é. Você não é amante, você não é mendiga. Você é filha, você é esposa. Então, como esposa, filha de um Deus que te ama, que te dá o valor que você merece, que você tem como herdeira das promessas do Senhor, se dê a esse respeito, né? Se valorize. E não estou dizendo de orgulho, não, mas é de você saber. Não, eu quero o meu esposo de volta, mas eu quero por completo. Eu quero realmente que seja feito da forma que o Senhor tem para nós. Então, neste momento, se ele escolhe estar com a amante, o que eu vou fazer? Eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou cercar, eu vou exercer a autoridade que eu tenho através das minhas orações. E aquilo que for necessário, por exemplo, o marido está doente, né? Ele está enfermo e ele precisa de você, é claro que você vai servir, é claro que você vai cuidar dele, né? Mas nesse caso, no caso de uma necessidade. Agora, meu marido tá lá todo lindo, maravilhoso, trabalha, ganha dinheiro, gasta na zona com Deus e todo mundo, e aí não tem dinheiro, não tem isso. Ah, não, você podia lavar minhas roupas. Aí você vai lá e lava as roupas dele. Entendeu? Por quê? Porque você tem que demonstrar o amor que constrange. Não, não é assim. Não é assim. Ele escolheu estar fora de casa, ele escolheu assumir uma vida lá fora. Então ele que arque com as consequências e resolva os problemas dele da forma que ele tiver que resolver. Então nós precisamos ter o discernimento de como aplicar, de quando aplicar e o que é este amor ágape, o amor que vem de Deus, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado mesmo com todas essas coisas. Nós precisamos entender que o processo do deserto primeiro é um amor ágape por Deus.
né? E o amor que constrange, meu amado, você que gosta tanto de falar de amor que constrange, nós precisamos entender que ele precisa ser aplicado por todos e com todos. O seu sogro que te feriu, que te machucou, a sua sogra que às vezes falou mal de você, você decide amar essa pessoa. Você decide não revidar, você decide não falar mal dela de volta, né? Às vezes no seu trabalho, aquele funcionário que tá lá que é difícil, né? Que às vezes torna o seu dia muito mais difícil, torna o seu trabalho muito mais cansativo. Mas aí você decide amar aquela pessoa. Você decide muitas vezes colaborar para que o dia dela seja melhor. Você decide não difamar aquela pessoa. Mas às vezes é necessário você sentar e conversar, falar: vamos conversar, eu percebo isso, isso e isso. Tem algo que eu possa fazer? Tem algo que eu possa contribuir para que o seu dia seja melhor? Esse amor precisa ser aplicado em todas as situações. Mas a gente insiste tanto no cônjuge, e aí às vezes a gente não tá. Aí você corre para aplicar. Não, eu quero fazer com o meu marido, com a minha esposa. Mas você esquece que a nossa vida é um cumprimento de princípios em todas as áreas. Você tem exercido o amor verdadeiro com seus filhos, para com seus pais, para com um morador de rua, por exemplo, que tem necessidade? Você tem aplicado este amor que Jesus nos pede para amarmos indistintamente quem quer que seja? Ou será que eu amo quem me convém? Aquilo que é conveniente para mim eu faço, e aquilo que não é conveniente eu fecho os meus olhos e decido não amar. Às vezes você tem usado desse amor no trânsito, com pessoas às vezes que te dá uma fechada no trânsito, ou às vezes dentro do ônibus, alguém que te empurra, que pisa no seu pé. São detalhes, são pequenas coisas que nós devemos exercer na prática, no nosso dia a dia, para que a gente possa chegar nas grandes coisas no momento de exercer com o nosso marido, com a nossa esposa, com o amante, com a amante, né? O amor verdadeiro, porque Deus é amor. Então, eu quero que vocês entendam. E se ficou alguma dúvida ainda depois desse vídeo, deixa para mim aqui nos comentários, que com certeza a gente vai fazer aí uma resposta para você. O nosso desejo é que você aprenda, que você cresça. Então, se você ficou com dúvida, você pode dizer aqui, tá bom? Mas eu quero realmente que você cresça no amor a Deus, nessa intimidade com o Senhor. Saiba que o Senhor, Ele é o primeiro que está louco, interessadíssimo em restaurar a sua família, o seu casamento. Mas primeiro você precisa verdadeiramente aprender os princípios e entender e interpretar aquilo que Deus quer nos dizer. Não é segundo aquilo que eu acho, ou segundo aquilo que o pastor ou o padre acha. É segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz claramente. Então, aquele que ama também corrige, aquele que ama disciplina. Eu não vou ser conivente com o pecado com o outro com desculpa de estar amando. Isso não é amor. Um amor que não cresce, um amor que não faz o outro, confronta o outro com o seu pecado. É claro, também não estou falando aqui para vocês ir lá: seu pecador, seu adúltero, você vai pro inferno. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas não ser conivente com o pecado do outro, isso é realmente confrontá-lo, né? Da forma certa, da forma correta. Então eu quero que você deixe aqui para mim nos comentários se você ficou com alguma dúvida, ou se você consegue compreender, e se você já está aplicando da forma correta, tá bom? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, é nós que voamos para o céu. Estamos juntos nessa missão de chegarmos ao céu. Não vamos deixar ninguém para trás. Eu, você, seu cônjuge, a sua família, os seus filhos, seus amigos, vamos todos nos encontrar no céu. Amém? Deus abençoe o seu dia.